Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. Se você gostar dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito e vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre substantivo, flexão de número. Então hoje vamos conversar a respeito da flexão de número, singular, plural, dos substantivos compostos. O que são substantivos compostos? Aqueles que possuem mais de um radical, mais de uma palavra, não é isso? Então, vamos lá. Bom, substantivos compostos. Quando eu tenho um substantivo composto, como eu vou pluralizá-lo? Depende do que é feita esta composição. Como assim? Eu tenho situações em que os dois elementos serão flexionados. Os dois elementos são flexionados, ou seja, os dois elementos recebem a marca do plural, certo? Quais são essas situações? Primeiro, quando eu tenho dois substantivos. Então, substantivo mais substantivo, eu pluralizo os dois. Por exemplo, cirurgião, dentista. Eu tenho dois substantivos, então como fica o plural? Cirurgiões, dentistas. Então olha só, substantivo mais substantivo. Os dois devem ser flexionados. Os dois devem ser pluralizados, certo? Depois, substantivo mais adjetivo. Por exemplo, amor, perfeito. Amor é um substantivo e perfeito um adjetivo. Substantivo que nomeia, adjetivo que dá característica. Como que fica? Amores perfeitos. E quando eu tenho adjetivo mais substantivo, como por exemplo, boa vida. Boa, adjetivo, vida, substantivo. Pluralizo os dois elementos. Boas vidas. E quando eu tenho um numeral mais um substantivo? Exemplo, terça-feira. O plural, olha lá, terça é um numeral, feira, substantivo. O plural disso, terças, feiras. Então, aqui nós temos alguns exemplos de substantivo composto, tá? E que os dois elementos devem ser flexionados. A respeito de cirurgião dentista, eu vou conversar mais pra frente com vocês. Por quê? Aqui, quando nós temos dois substantivos, há uma regra que diz o seguinte: se o segundo elemento, substantivo, estiver trazendo ideia de finalidade, de fim, uma característica ao primeiro elemento, apenas o primeiro poderá ser flexionado. Então, neste caso, nós temos cirurgiões dentistas ou então cirurgiões dentista. Sim? E vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso neste vídeo. Vou parar um pouquinho para apagar e já retomo. Retomando. Agora, vamos conversar na situação em que o meu substantivo composto, eu vou ter o quê? Apenas o segundo elemento é flexionado. Apenas o segundo elemento será flexionado. Em que situações? Primeira situação, elementos unidos sem hífen. Então, se eu tenho um substantivo composto, por exemplo, girassóis, girassol. Plural, girassóis. É claro que já apenas o último elemento, não é isso? Qual que é o segundo elemento? O sol. Apenas este elemento será variável, flexionado para o plural. Isto eu já comentei no vídeo que fala sobre substantivos simples. Eu até encaixei os substantivos compostos sem hífen justamente naquele vídeo, tá? Depois, verbo mais substantivo. Então, por exemplo, o beija-flor.
O beija-flor, o que eu tenho? Eu tenho flor, que é um substantivo, e eu tenho beija, que é um verbo. Beijar, flor. Beijar, flores. Como fica o plural? Apenas flor, que é o substantivo que pode ser pluralizado. Apenas o segundo elemento, não é isso? Então fica beija, flores. Olha lá, apenas o segundo elemento flexionado, certo? A próxima situação é um elemento invariável mais uma palavra variável. Então, eu penso em um elemento invariável. O que nós podemos pensar em elemento invariável? Verbo está aqui, não é? Então, vamos colocar aqui, ó. Elementos invariáveis. O verbo é um elemento invariável. A conjunção é um elemento invariável. A preposição é um elemento invariável. O que mais? O advérbio é um elemento invariável. Então, nós temos verbo, conjunção, preposição, advérbio, interjeição, um elemento invariável. E temos também um prefixo, não é? Prefixo é um elemento que também é invariável. Por exemplo, vice-rei. Como que fica? Vice-reis. Porque vice, prefixo, invariável, certo? Vamos pensar em um exemplo? Então aqui, verbo mais palavra invariável, tem aqui, beija-flor. Vamos pensar em outro? Guarda, roupa. Roupa, substantivo. Guarda, verbo. Guardar, roupa. Então, o plural, guarda, roupas. Agora, vamos pensar aqui. Uma situação que nós temos um elemento invariável. Deixa eu pensar. Alto-falante. Alto-falante. Como que fica? Alto é um advérbio, palavra invariável. Então, como que fica? Alto-falantes. Vamos pensar em outro. Ave Maria. Ave é uma interjeição nesta situação. Então, como que fica? Ave Marias. Apenas o segundo elemento pluraliza, certo? Então, aqui nós temos advérbio alto, portanto, invariável, e falante, que é um adjetivo, portanto, classe de palavra variável. Aqui eu tenho ave, que é uma interjeição, né? E, portanto, invariável, e Maria, um substantivo, portanto, variável, certo? E a outra situação, palavras repetidas. Quando nós temos dois elementos que são repetitivos, somente o segundo elemento. Como, por exemplo, quero, o quero. Como que fica? Os queros. Apenas o segundo variável, certo? Vou apagar e já retomo. Retomando. Agora, vamos conversar a respeito de que apenas o primeiro elemento será flexionado. Então, agora eu tenho um substantivo composto e apenas o primeiro elemento é flexionado. Vamos lá? Primeira situação, quando eu tenho substantivo mais preposição e mais substantivo. Por exemplo, pé de moleque. Qual o plural de pé de moleque? Pés de moleque. Olha só, apenas o primeiro elemento flexionado. E a outra situação foi quando eu disse no início do vídeo que eu até utilizei o exemplo, vou colocar aqui, ó, cirurgião, dentista. O que eu tenho? Eu tenho dois substantivos, certo? Substantivo mais substantivo. E aí a regrinha diz que quando dois substantivos, os dois serão pluralizados. Porém, quando o segundo elemento estiver limitando ou determinando o primeiro, trazendo ideia, vamos pensar de finalidade, tipo, semelhança, vem funcionando como se fosse um adjetivo, há a possibilidade também
apenas o primeiro elemento ser pluralizado. Então, por exemplo, cirurgiões, dentistas. Ou, então, olha só, ou cirurgiões dentistas, os dois, ou cirurgiões dentista. Normalmente, é dessa forma que vem cobrado, tá? Apenas o primeiro elemento. Vamos pensar em um outro exemplo. Banana, maçã. Banana, maçã. Banana, substantivo. Maçã, substantivo. Então, como que fica? A maçã vem indicando o quê? Vem mostrando, vem caracterizando a banana. Não é qualquer banana, é a banana maçã. Então, o plural, bananas, primeiro elemento, maçãs. Opa! Bananas, maçã, tá? Pluralizo o primeiro. Ah, professora, mas eu posso também pluralizar os dois? Neste caso também pode, as duas formas. Bananas, maçã ou bananas, maçãs. Vou parar um pouquinho e já retomo para que possamos conversar sobre os invariáveis e também eu quero dar uma dica para você. Vamos lá? Retomando. Agora, quais os substantivos compostos que permanecem invariáveis? Ou seja, não há plural, certo? Vamos lá? Primeira situação, verbo mais advérbio. Por que verbo? Porque é uma classe de palavra invariável quando está conjugado. E o advérbio, palavra também invariável. Então, não tem como pluralizá-las, não é isso? Então, vamos lá, um exemplo. Bota fora. Bota fora. Bota, verbo, botar. Fora, advérbio. Então, fica os bota fora. Invariável, certo? Depois, verbo mais substantivo no plural. Então, por exemplo, guarda vidas. O guarda é um verbo, porque está guardando vidas. Vidas já está no plural. Agora, a dica que eu quero passar é quando se trata desse tipo de elemento aqui, guarda, por exemplo. Porque guarda pode ser um verbo, do verbo guardar, mas também pode ser um substantivo, sim? E aí é muito comum, às vezes, você ter essa dificuldade, né? Você ter essa dificuldade. Será que eu pluralizo os dois, eu pluralizo um só? Então, vai aí a dica. Como funciona? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui guarda, louça. Eu vou utilizar guarda, roupa, guarda civil e guarda noturno. E agora, vamos à dica, que é a seguinte. Se aparecer algo neste sentido para que você pluralize, você vai fazer o seguinte. Você vai pensar sempre no segundo elemento. Sempre segundo elemento. Como assim? Olha só. Louça. A palavra louça é um substantivo ou um adjetivo? Um substantivo, não é isso? Estou nomeando o substantivo. Então, se este segundo elemento for um substantivo, o primeiro verbo. Vou escrever aqui, ó, verbo. E o que tem a ver? O que tem é o seguinte. Verbo eu posso pluralizar quando está dessa forma conjugado? Não. Agora, substantivo eu posso. Então, se o segundo elemento for substantivo, o primeiro será verbo. E aí, como eu faço a pluralização? Apenas do segundo elemento. Como fica? Guarda, louças. Roupa. Substantivo ou adjetivo? Roupa. Estou nomeando. Substantivo. Então, o primeiro elemento é um verbo. Como fica o plural? Guarda, roupas. Pluralizo apenas
o segundo elemento. Então, ó, quando o segundo elemento for um substantivo, o primeiro será verbo. Quem eu pluralizo? Somente o segundo, substantivo. Agora vem cá. Civil é uma característica, portanto, é um adjetivo. E se isto for adjetivo, isto substantivo. Então, olha só, se o segundo elemento for um adjetivo, o primeiro será um substantivo, certo? E aí, como que eu faço? Quando eu tenho substantivo mais adjetivo, eu pluralizo os dois. Então, como que fica? Guardas civis. Tranquilo? Próximo, noturno. É um nome, estou nomeando algo ou estou dando qualidade, característica? Dando característica. Noturno é o quê? Um adjetivo. Adjetivo. Se o segundo elemento for adjetivo, o primeiro será um substantivo. Qual o plural? Guardas noturnos. Então, olha só, novamente, caso apareça alguma coisa neste sentido, você analise o segundo elemento. Se o segundo elemento for substantivo, o primeiro será um verbo, pluralizo apenas o segundo, substantivo. Se o segundo elemento for um adjetivo, o primeiro elemento será um substantivo e eu pluralizo os dois elementos, tanto o substantivo como o adjetivo, certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje dos substantivos compostos. Eu espero muito que você tenha gostado. Claro que se você gostou desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu agradeço muito pela sua atenção e até mais.